julgou e nunca foi julgado? Esse é um questionamento muito profundo, porque raramente você nunca julgou. Quem nunca teve aquele pensamento acusatório, né? Aquele pensamento que aponta o dedo, aquele pensamento que coloca o outro numa posição de inferioridade. Quem nunca julgou o outro? Quem nunca fez o seu a sua condenação? Quem nunca foi juiz aí uma vez na vida? E quem nunca esteve no outro lado, né? No lado de acusado, de julgado, de condenado? Quem nunca aí sentiu culpa, mágoa, ressentimento de alguém? E eu acredito que antes de começar a falar de perdão, os meus estudos dos últimos 2 anos aproximadamente, eles vêm sendo muito profundos nos conceitos de amor, perdão e julgamento, né? Então, quando você começa a olhar para tudo que tu pensa, para tudo que você avalia, analisa e qual é a percepção que você tem, isso tô falando de você mesmo, para você começar a fazer essa análise, né? E se você não pegou papel e caneta para a live de hoje, por favor, pegue. Eu não programei a live, porque isso para mim é muito certinho, como 1 mais 1 são 2. Mas eu acredito que pode ser um grande aprendizado aí, se você conseguir levantar algumas coisas, né? Então vamos lá. Antes de eu começar a falar, né, sobre perdão, eu preciso te trazer essa percepção sobre o julgamento. Quantas vezes você julga? Julga o cabelo, julga a celulite, julga que tá gordinha, julga que tá magrinha, julga porque foi traída e aceitou o relacionamento, julga porque tem mais dinheiro, julga porque tá desempregada, julga porque trocou de carro, julga porque anda de carro velho. Então é para você parar para pensar agora quantas vezes ao longo do teu dia você emite posicionamento que julga, um posicionamento julgador, um posicionamento que condena o outro, que coloca o outro dentro daquela mesma forminha, daquele mesmo quadradinho, daquele mesmo ponto de percepção que todo mundo tem. Então, antes de falar de um perdão por algo tão forte e tão profundo, porque as pessoas entendem o perdão somente para o outro. E se eu falar que hoje eu não vou falar somente do perdão para com o outro, e que eu vou falar que você precisa exercitar o auto-perdão, talvez muitas vezes ao longo do dia com você mesmo, para que você possa esvaziar o tamanho da contaminação emocional que você vive, que você enxerga tudo de uma maneira equivocada. Quantas vezes você olha para as coisas e você não vê elas como elas realmente são? Você observa elas de maneira equivocada. Por quê que você vê e constrói equívocos o tempo todo? Porque você tem uma crença, porque você acredita naquilo, porque a tua mente foi treinada ao longo dos anos para acreditar que aquilo é certo, para acreditar que mulher tem que ter cabelo comprido, para acreditar que só tem sucesso quem faz XYZ, quem tem XYZ comportamento. E isso vai formando esse padrão e você vai se colocando numa posição de suposto saber, de suposto isso que é o certo. E para você começar um processo de elevação, de inteligência emocional, de inteligência espiritual, de inteligência relacional, você precisa começar
a observar. Você nem vai fazer nada nesse primeiro instante. Você só vai observar o quanto você tem um comportamento condenatório. Não com você, com o outro. Provavelmente, se você faz com o outro, você faz em você também. E aí que vem o grande ponto, né? Tudo aquilo que você condena no outro, que você mais rejeita no outro, que você mais abomina no outro, você também tem. Por quê? Porque é muito fácil olhar para grama do vizinho, né? E observar o comportamento do vizinho e não olhar o seu comportamento. Por que você está falando isso, Ed? Porque é assim que acontece. Você projeta no outro aquilo que tem em você. Então, se você acha que a pessoa tem um comportamento inadequado em determinada situação, observe o teu comportamento inadequado. Gente, é praticamente inadmissível. Na era que vivemos, as pessoas ainda julgarem umas às outras e condenarem umas às outras. E isso eu falo desde amizade, relações profissionais, relações pessoais, interpessoais, né, que são as relações afetivas, relações em família, porque cada pessoa tem um jeito diferente de ver o mundo e você não pode exigir que todas as pessoas tenham a mesma percepção que você. Tá, Ed, ok, então eu tenho que parar de julgar, né? Seria o mais adequado que você parasse de julgar, para que você conseguisse olhar o mundo com um pouco mais de clareza e de amorosidade. Eu venho falando sobre amorosidade há muito tempo. Então, presta atenção e responde para mim se está fazendo sentido que você julga o tempo todo. Então, assim, tem que ter muito culhão, né? Para chegar e escrever, eu julgo sim, e julgo às vezes situações idiotas, né, situações que não tem nada a ver, situações que nem fariam sentido, nem são da tua função julgar, mas que tu acaba fazendo. Então escreve aí para mim quem já julgou, ou que julga até então, né, para que você possa começar a assumir aí que você precisa mudar coisas. Então eu quero ver quem vai ser a primeira corajosa para colocar aí, eu julgo sim. Eu julgo o tempo todo e me julgo mais ainda. Muito bem, Tati, Josi, é isso. Então vamos lá. Como é? Sim, eu faço muito. Olha a Suzana, a Andréia também, a Cláudia, quem nunca, né? Ok, vamos lá, eu julgo, a Daiane. Vamos começar sempre falando do eu. A Júlia, eu julgo sim. Então, a Vanessa, eu julgo e quando percebo estar fazendo, fico morrendo de vergonha. Opa, mas já tem um processo evolutivo aí. Quando eu percebo, eu morro de vergonha. Então, vamos lá. Esse é um conteúdo, gente, muito rico, muito forte, que eu venho me trabalhando, eu já falei nesses últimos 2 anos e tenho praticado e confesso para vocês, é incrivelmente lindo o que acontece, mas desafiador, assim ó, de um desafio terreno. Vocês pensam que é desafiador emagrecer? Vocês pensam que é desafiador fazer live? Vocês acham que é desafiador gravar vídeo? Desafiador é você emitir o julgamento e imediatamente você pedir perdão a você mesmo. Putz, me perdoa. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo por ter cometido esse ato tão... nem sei que palavra usar. Mas aí você vai perdoando e você vai dizendo o seguinte: eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. E você dá o nome da pessoa. Gente, isso promove um milagre. Porque você para de ter pensamentos. Porque o teu pensamento ele é julgador com o outro e com você também. Então, quando você começa a exercitar, porque isso é um exercício, é um treinamento mental
tudo que eu venho falando aqui ao longo dos últimos anos, e em específico depois desse turbilhão de lives, fala de uma mudança de mentalidade, né? Fala de uma mudança de padrão, de deixar as crenças do passado e criar novas crenças. Então você desconstrói tudo aquilo que você acredita e daí nasce de novo para construir o que é que você vai acreditar a partir desse momento. Então é treino, é o tempo todo, é a todo momento. Eu falei para um cliente hoje, é em torno de 17 segundos para você mudar o padrão de pensamento. Então assim, você teve um pensamento julgatório, condenador, né? O que você faz? Você imediatamente traz para a tua percepção o me perdoa. Me perdoa, você não precisa falar alto, a pessoa nem sabe. O cara lá no trânsito que você xingou, que não dirige direito, você... Me perdoa, por favor, fulano, me perdoa. Você aí que não me conhece em corpo físico, mas em mental, nós estamos conectados, me perdoa. E eu, Edegmara, também te peço perdão por emitir comportamentos assim, que são danosos para o meu desenvolvimento espiritual, emocional e relacional. E aí você vai exercitando o tempo todo. E aí você começa a amar tudo que acontece à tua volta. Por quê? Porque isso te dá uma sensação e uma dimensão das coisas de uma maneira que você nunca percebeu. E você começa a perceber o quão insignificante você é nessa imensidão do mundo, o quanto as coisas se tornam insignificantes, tamanha a leveza e a paz que você experimenta quando você elimina completamente o julgamento. Então, o teu desafio para você viver em paz, em harmonia, em equilíbrio, é você eliminar o julgamento. E como a Tati falou, o maior desafio é eliminar o auto-julgamento. E eu vou contar um segredo para vocês. Vai chegar um momento, se vocês conseguirem exercitar, como tudo na vida você precisa exercitar. Tudo você precisa exercitar. E eu vou começar lá no iniciozinho da vida. Quando você nasce, que a tua mãe te coloca no mamilo do seio dela para te amamentar, você precisa treinar para sugar, aprender a movimentar tua face para sugar para que o leite saia. Então você faz isso tantas vezes com uma maestria que chega depois de uma semana, o seio da mãe tá ferido, mas a criança tá sugando com maestria, porque ela faz isso várias vezes ao longo da sua vida. Então a criança, quando começa a sentar, ela senta e cai, ela senta e cai, ela senta e cai, e ela vai sendo treinada para mastigar, para sentir os alimentos, para aprender. A criança fica assim, né? Escapa, porque ela não tem os dentes. Com o passar do tempo, ela aprende a mastigar, mas ela vai treinando. E aí isso serve para o andar, para o engatinhar. Olha quanta insistência e persistência os pais têm com os seus bebês para que eles possam dar os primeiros passos. E aí é lindo, né? Porque passado lá pelo segundo, terceiro ano, as crianças têm uma maestria no caminhar. E elas já correm e tal, mas o que elas fizeram? Elas treinaram. E aí você, que levou 9 meses para nascer, quer treinar 2, 3 dias e falar isso não funciona. Não funciona. Não funciona isso aí. Eu estou treinando há 3 anos. Há 3 anos eu estou treinando. Então, se você se questiona por que é que a Ed fez tanta mudança no cabelo dela, hoje eu vou responder. Todas as mudanças que eu fiz no meu corpo, o meu cabelo, representam que eu cheguei emocionalmente aonde eu queria chegar. O meu cabelo não fazia mais sentido para mim. Muitas roupas que eu usava também não fazem mais sentido para mim. E até eu falei pra Júlia semana passada, Júlia, eu não sei como é que eu vou usar isso aqui, porque não faz mais sentido pra mim. Falei, acho que eu vou ir na Erg e vou comprar 10 camisetas, uma de cada cor, e aí eu vou me reconhecendo novamente, porque eu não me reconheço. Então, milagre, gente, é
produzido. O milagre é produzido. O milagre no teu relacionamento é produzido. E quando eu falo do relacionamento, eu falo a relação com a tua mãe, a relação com o teu pai, a relação com os teus irmãos, a relação com os teus filhos, a relação com os teus amigos, a relação com o teu chefe, a relação com os teus colegas. E aí você vê todas as relações que você tem, é construída. Você precisa construir esta relação. Mas eu posso afirmar com toda precisão de que se você eliminar completamente o julgamento da tua vida, você produz um milagre, você produz a cura, não a cura dos outros, a tua cura. Porque o amor de Deus, o amor de Deus pela humanidade é um amor que não cobra, que não exige, que não fere, que não maltrata. Então, quando você aprende a amar, o amor mais puro, mais transparente, mais leve, eu te amo e te aceito assim como tu és, você muda. Lembra da reclamação que eu já trouxe aqui? Você reclama, você vai substituindo pela gratidão? O julgamento é a mesma coisa. Quando você tá com raiva de alguém, você para por um instante e nem sempre você vai conseguir fazer isso imediatamente. E tá tudo bem se você não fizer imediatamente. Mas você se trabalha para ao longo daquele dia você conseguir, ou das próximas horas, emitir o perdão. E aí conforme você vai emitindo o perdão, você vai se aliviando. Então, olha só, quando você para de julgar, então você transforma o julgamento em amor. E para poder transformar o julgamento em amor, você precisa se perdoar e perdoar o outro. E aí você não fica fazendo questionamentos racionais, você não fica querendo justificar. Só que é um exercício igual sair da reclamação para ir para a gratidão. É assim que funciona. E saibam de uma coisa, muitas pessoas não irão compreender isso. E não tem problema. Você não precisa querer que as pessoas façam a mesma coisa que você. Você precisa somente fazer para você. Então você faz para você, você não faz para os outros. E aí você vai se aliviando desse teu... Porque o que vai acontecer? Se eu não julgo mais o outro, eu não enxergo a minha dor, o meu sofrimento, a minha mágoa, a minha revolta no outro. Não tem mais onde projetar. Porque aquele outro não me incomoda mais. Aquele outro não me perturba mais. Porque E, gente, não adianta ser falso, tá? Porque todo esse treinamento, ele vai gerar um sentimento completamente diferente e harmonioso dentro de você. Então assim, eu vou fazer porque daí eu vou ficar bem. Não vai funcionar. Tem que ser do coração mesmo. Teve uma live que eu falei sobre o tamanho, a quantidade de neurônios e neurotransmissores que nós temos no coração. E está sendo comprovado cientificamente que o nosso sentimento é produzido no coração. Então vamos lá, não faça porque a Ed disse que tem que treinar e daí vai funcionar. Não vai funcionar. Só vai funcionar se for genuíno teu, sabe? Dessa amorosidade que você vai construindo com você e com o mundo. E aí tudo que você olha, você ama. Tudo que você olha, você aceita. E você diz, ok, tá tudo bem.